Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio desse podcast abençoado, que é o Hope Hour. Estou aqui com pessoas muito especiais. Já nos acompanham há mais tempo, alguns outros acompanham de longe, mas ainda tem abençoado a gente também. Bom dia, Tânia. Bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal. Na verdade, a gente está muito feliz por estar aqui com mais um episódio. Primeiro porque nós estamos tendo um impacto muito grande, nós estamos acompanhando aí, vendo que nesses últimos dias nós alcançamos mais de 380 pessoas, né? Nós estamos também com um número muito bom no TikTok. E isso não é por um encontro casual, um encontro aqui uns pelos outros, mas é um encontro realmente que nós queremos fazer para que a esperança do Senhor possa alcançar você que nos assiste e alcançar pessoas que você conhece também. Então não deixe de compartilhar, não deixe de assistir esses episódios. E muito obrigada por estar aqui com a gente. Não sai daí não, fica aí, porque essa história de hoje, ela é incrível, né? Tudo bem, Thales? Isso aí, essa história ela só é possível você assistir em alta qualidade, e essas pessoas que nos acompanham de longe, mas de longe com a menor latência, porque este podcast é um oferecimento IDX Data Center Health Care in the Business of the Malady Lady in the School. Data Center. Gastei todas as palavras que eu sabia aqui de outros idiomas. Mas pra quem não sabe, a IDX, que é do nosso Tony Stark aqui do Cerrado, aqui de Palmas. Por isso que o meu filho gosta tanto dele. Acho que ele vê um naipe Tony Stark. Iron Man. Nosso gênio playboy filantropo. Aquelas CPUs gigantescas que você vê em filme, geralmente, tá ligado? Aquilo ali pra você que tem uma empresa que precisa ter um servidor disponível que não vai te deixar na mão, que consiga armazenar os dados que você precisa, que não vai te dar problema de memória, e que quando você precisa clicar, ela vai te responder e vai te entregar a informação que você está procurando. Procura o pessoal da IDX, porque eles vão te entregar o melhor produto e a melhor solução. Seja em disponibilidade física ou seja na nuvem, no cloud deles, que também entregam a disponibilidade de 99,9%. Ou seja, sempre que você precisar, vai estar lá. Os caras estão muito bem preparados, muito bem maquinados para te entregar a melhor solução que você precisa em uma estrutura de data center. E essa galera, um deles, inclusive, hoje, que está sendo entrevistado pela gente, é o Danilão, que chega aí, né, não, doutor? Ele tem Mais de emoção, vou te falar, né? Rapaz. Essa água aqui que me ofereceram. As minhas aulas você não era tão empolgado assim, hora da manhã, Bom, gente, realmente assim, só corroborando o que foi falado aqui, muito obrigado pela companhia, por todo o apoio. Continue compartilhando, continue curtindo, se inscreva nos nossos canais. E tem sido uma bênção mesmo. Hoje eu tô aqui com um cara muito especial, que assim, apesar do que a gente brincou aqui, parece que a gente chamou ele por jabá, né? Por ser nosso patrocinador, nosso primeiro patrocinador, viu, Danilo? Olha! Primeiro patrocinador. Mas não é por isso, na verdade. Mesmo antes, a gente já pensava em trazê-lo, porque tem uma história muito bonita, é um cara muito generoso, é um cara, um amigo próximo, assim. Babá dos meus filhos também, né? Geralmente lá na igreja segura os dois meninos, assim, pra gente ficar mais tranquilo. Danilo, muito obrigado pela sua presença, cara. A gente está muito feliz de você estar aqui hoje. Você, a sua família, Beth, Alice, que estão ali conosco. Cara, assim, sua história é muito legal, né? E hoje o tema desse episódio, que é esperança e empreendedorismo. No Brasil a gente tem uma cultura, né? Eu acho que isso tem sido quebrado nos últimos anos, mas que talvez venha até das próprias novelas, onde o empresário era sempre... O vilão era um empresário, né? Que detinha o poder. E às vezes uma cultura sindicalista também que endemoniza muito a iniciativa privada. E isso, graças a Deus, nos nossos jovens tem sido bastante quebrado, né? Hoje a gente já vê com muito mais presença os jovens querendo realmente ser empreendedores, empresários. Antigamente, assim... Todo mundo queria um concurso público, simplesmente, nada contra o concurso público, mas hoje a gente vê esse crescimento das pessoas buscando isso. E eu admiro essas pessoas que vêm na vanguarda, que são jovens como você. Então, assim, seja muito bem-vindo, tá? Conta pra gente um pouquinho da tua história, Danilo. Legal, obrigado, Rafa, obrigado aí a Tânia, Pina. Prazer estar aqui com vocês, né? Desde o início do projeto eu já estou acompanhando lá, né? Vendo
dando os cliquezinhos, as curtidas, É né? verdade. Acompanhando, compartilhando lá. Então é um prazer estar com vocês aqui. Falar um pouquinho aí da minha história, vamos falar assim, no Tocantins, né? Porque eu estou aqui no Tocantins desde 2017, né? Quando eu recebi um convite para vir para cá. E em 2017 eu vim para fazer a gestão da TI de uma empresa de telecom do estado. E aí fiquei aqui praticamente 2 anos com eles, né? Então, nesse período conheci bastante pessoas, bastante empresas, né? Eu falo que eu construí uma amizade, né, aqui muito boa com a galera, principalmente desse local. E automaticamente conheci a igreja, né, que hoje nós frequentamos lá. E desde então tudo veio acontecendo, né? Então, quando eu vim para cá, foi o que eu falo, Deus permite, né, muitas vezes que as coisas aconteçam, né? Então, essa mudança que eu falo, foi Deus permitindo que a gente realmente viesse para cá para viver o que viveu, né? E em 2017, eu fiquei nessa empresa quase 2 anos, né? E até que eu me desliguei dessa empresa. Como gestor? Estava como gestor de TI, né? Lá a gente cuidava de estruturação da TI, da parte tecnológica, novas tecnologias, tudo, né? Crescemos pra caramba nessa empresa, né? Então, era um ambiente muito bom. Até que chega um ponto que eu falo, né? Sempre você chega num local para fazer alguma coisa, eu acho que tem um início, um meio e um fim, né? E quando eu terminei o trabalho nessa empresa, né? Que eu me desliguei, eu fui prestar consultoria pro Pará. E aí, nessa época, a Elizabeth e a Alice já tinham vindo para cá, né? Porque eu vim antes de São Paulo para cá, em 2017 eu vim antes, 6 meses depois a Alice veio, e 10 meses depois a Beth veio. Né? Então ainda teve toda essa questão, né? Problemática, a distância da família e a distância da esposa, da filha. Tudo. A Alice era pequenininha também, 4 né? anos. 4 anos. Ela veio, acho que em agosto de 2018 e a Beth veio, acho que em setembro, outubro, né? Se não estou enganado, de 2018, né? Então, a Beth estava fazendo doutorado, né? E aí, como ela estava já nos finalmente, né? Tinha algumas coisas, ela acabou ficando para finalizar essa parte, depois veio para cá, né? E aí terminou daqui o doutorado. Mas teve essa logística, né? E lidar com isso não foi fácil, né? Não é fácil e acaba gerando, né? Você gera várias incertezas, né? Então, é difícil, porque a distância, por mais que eu tinha, por exemplo, eu tentava me programar para todo mês estar lá, né? Cada, 15 dias, semana sim, às vezes até toda semana ia para lá. Mas tinha época que não conseguia, né? Então, foi um período, assim, bem crítico também, assim, bem ruim mesmo, para até ajeitar as coisas, né? E aí, quando elas vieram, aí ficou mais tranquilo, né? Aí eu saí dessa empresa e comecei pro Pará. Aí, legal, elas vieram para cá e eu fui pro Pará. Né? Muito bom, né? Eu ia toda segunda e voltava toda sexta. Mas era mais perto, né? Tá só fugindo de você, né? Cada vez que eu chego, ele vai exato para algum lugar, né? E aí ele foi testando até onde ela subia no mapa. Né? Quando ele chegasse... daqui a pouco ele tava no Panamá, né? Exato. Aí, assim, engraçado que eu cheguei... A meta era chegar em Miami, mas ela parou em Palmas. Não, e quando eu cheguei no Pará, eu falei, não, meu lugar não é o Pará, cara. Meu lugar é o Tocantins, não é o Pará, né? E aí olha, só paraense, viu? Não, eu sei. Não tenho nada contra o paraense. Glória a Deus pela vida deles, porque eu tenho, 30 clientes, 30% dos nossos clientes hoje são do Pará. Então, assim... que, inclusive, ele até me indica como médico. Eu tenho pacientes do Pará. Ele vai lá, arrebanha esse pessoal, me indica. Aí fica ligando pro Rafa direto, vem fazer exame e tal, e assim vai. Nosso nortista. Mas, enfim, aí eu fui pro Pará, fiquei 4 meses praticamente indo e voltando, ia toda segunda e voltava toda sexta, e passava, chegava sábado aqui, 10 horas da manhã, 8, 9 horas da manhã, né? Passava o final de semana, segunda-feira, domingo à noite, na realidade, eu pegava, montava no ônibus e ia pra lá de novo, que eu prestava consultoria lá. E aí, durante esse período, foi um período estranho, vamos se dizer. Porque foi um período que realmente algo começou a mudar. Né? E eu lembro que quando estava quase no fim dessa consultoria, eu estava na consultoria, começou a acontecer algumas situações que eu fiquei... eu falei, é muito estranha, né? As situações estavam acontecendo,
com pessoas, né, donos de empresa. Eu falei, não, tem algo errado. E numa dessas foi no meu aniversário, que eu lembro até hoje, minha mãe veio para cá. E aí eu tava numa semana turbulenta nessas consultorias, muito turbulenta. E aí eu falei, minha mãe chegou e falou, não, filho, se você precisar viajar, você pode viajar. Não tem problema não, a mãe só veio pro teu aniversário, mas se você não conseguir passar, tranquilo. Eu falei, não, a senhora veio pro meu aniversário, eu vou ficar aqui. Né? E aí eu fiquei nesse dia e no final, passou meu aniversário, eu viajei. No dia que eu já fui viajar, eu falei, não tá legal. Não tem algo acontecendo... Né? Não sei o que está acontecendo, mas não tá legal. Aquela situação já estava te incomodando. Estava incomodando. Mas... E aí, por N situações, né? Eu acho que o contexto família, né? E aí existe algo que eu fui aprender, né? Por mais que a gente estava casado já há bastante tempo, eu fui começar a aprender ali, né? Então, eu fui... minha família, né? Eu falo que o contorno nosso familiar... ele manda muito no que nós somos, né? Eu falo que faz 70% daquilo que nós somos, né? E isso eu tinha muito impregnado em mim, né? Então, assim, qual que era a minha forma de viver, né? Por isso que eu falo que o contexto familiar mudou, porque a minha forma de viver é a mesma forma do meu pai. Então, meu pai não ligava de ficar para fora de casa, né? De viajar. E realmente eu também tinha essa situação, eu não ligava. Então, eu poderia ficar 15 dias, 30 dias, 40 dias fora, para mim era muito tranquilo. Eu sentia saudade da esposa e da filha, mas não era algo que me incomodava. Né? Então, aquilo para mim era normal. Mas era normal por quê? Porque o meu pai era daquele jeito. Você recebeu essa herança, vamos né? dizer. Então, é tudo normal, então vamos seguir vida. E aí, quando aquilo começou a me incomodar, eu comecei a voltar atrás. Então, quando eu olhava lá para trás, logo que eu casei, eu fazia a mesma coisa, só não percebia. E aquilo que te incomodava como filho, você estava replicando como marido e pai. Né? Então, assim, lá atrás, mesmo casado só eu e a Beth, cara, eu viajava. Eu viajava a semana inteira. Eu fiquei no Rio quase 6 meses. Eu ia toda segunda e voltava toda sexta. Mas aquilo não me incomodava. Para mim, era normal. Né? E aí, quando às vezes eu tinha uma cobrança dela relacionado a isso, eu batia muito de frente, porque para mim era normal. Né? E aí a gente usa aquela famosa, mas eu vivi assim. Minha vida inteira, né? Meu pai, você tem um jeito de viver, tua família tem uma forma de viver, minha família tem uma forma de viver, eu aprendi isso. Eu não me incomodo com a tua forma, né? E por que você tem que incomodar comigo? Então, a gente tinha até, inclusive, esse tipo de atrito. Então, quando eu voltei atrás, eu comecei a enxergar essas coisas. E naquela semana que eu fui embora, foi a pior semana que eu tive em toda a minha vida naquela época. Porque foi algo assim, que o Espírito Santo começou a me incomodar absurdamente. E aí, quando eu fui viajar... Já era cristão? Já era cristão. Na realidade, existe também outro ponto aí, porque eu sou cristão há muito tempo, me afastei um bom tempo. Quando eu vim para o Tocantins, eu estava afastado. Né? Aqui que realmente eu comecei a voltar, né? Até minha esposa brinca, fala que eu virei crente aqui, tá? Ela fala que eu virei crente aqui na Viva, mas não é não. Por isso que ela ficou, né? Falou assim, eu que volto para São Paulo, vai que esse homem sai de novo. Quieto, né? Então, assim, tudo começou a trabalhar nesse período, né? E mal sabia eu o período que nós iríamos passar, né? Então... aquilo incomodou, fui viajar. Quando eu cheguei lá, eu liguei para ela. Falei, meu amor, não sei o que vai acontecer aqui, mas eu sei o que ia acontecer é permissão de Deus. Então, assim, a situação está insuportável, pressão, muita coisa acontecendo e eu não preciso disso. Então, eu acho que o que for acontecer, vai acontecer e eu sei que Deus vai cuidar de todas as coisas. Nós sabemos que Ele vai estar à frente de todas as coisas. É interessante, Danilo, você falando assim, me remete a várias situações da minha vida também. Eu e a minha esposa, nós comentamos bastante sobre isso. Geralmente, quando Deus quer nos levar a outros níveis, a outros lugares, Ele causa uma situação de desconforto. Né? Então, a gente tem a impressão que tudo na nossa vida que causa desconforto ou que causa algum dano emocional, sentimental, é obra do diabo ou é obra do acaso, enfim. Mas a Bíblia é muito clara a respeito disso, que o próprio Jesus, antes de começar o ministério dele, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo.
né? O que isso quer dizer? Que o próprio Deus gera situações para que nós possamos crescer. Jesus precisava de passar por tudo que o homem passou para entender as nossas dores, as nossas mazelas, para esponjar tudo isso. Então, naquele momento no deserto, onde ele ficou 40 dias de jejum e foi tentado pelo diabo, o que a Bíblia nos traz é que realmente situações de desconforto nos aproximam, né, do chamado, enfim, do propósito de Deus para as nossas vidas. E que muitas vezes, né, vale lembrar que o chamado de Deus não é só você ser um pastor, um missionário ou algum cargo eclesiástico, né? Mas muitas vezes o chamado de Deus tem a ver justamente com um empresariado, uma profissão, ser professor, ser engenheiro, médico ou uma diarista que leva a palavra de Deus. Então, acho que tem muito a ver com isso, né? E esses momentos de desconforto muitas vezes são a única forma de Deus nos mover dos lugares de estagnação. E é engraçado que, tipo assim, naquele momento que o Espírito Santo começou a me incomodar, né, relacionado à minha família, né, à minha casa, a gente não estava vivendo nenhum momento ruim. Assim, de verdade. A gente estava num momento muito tranquilo, assim, né? Desde financeiro, em casa, tava tranquilo mesmo, né? E ele começou a me incomodar nesse período, que eu não tinha nada errado, né, acontecendo, né? Eu tava numa situação que simplesmente começou a me incomodar, né? Que realmente eu tava longe, tava numa situação muito ruim. E aí quando eu voltei, né, que aí realmente eu parei tudo que estava lá, né, realmente rescindi o contrato, tudo, e comecei e voltei para casa. Eu só voltei com uma coisa na cabeça. Eu falei, eu não sei o que vai ser daqui para frente, porque agora eu tô sem projeto nenhum, tô sem nada, não tô com consultoria nenhuma. Mas eu sei que Deus vai cuidar da gente, eu sei que tudo vai acontecer no tempo dele, de fé, né? Então, um passo de fé. Só que aí, né, quando vem esse passo de fé, é aquele negócio, né, igual o deserto aí né, que Deus mandou, né, Jesus ao deserto para ter. Eu passei quase 60 dias, né, num deserto. Por quê? Tudo começou a influenciar. Então, assim, financeiramente foi péssimo, foi horrível. Porque as empresas me deviam, não pagavam. Né? Eu não conseguia receber. Eu tentava buscar projeto, não fechava, nada acontecia. Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. E eu sempre tive uma característica que eu falo que assim, é muito bom, mas às vezes é ruim. Mas é muito difícil eu me abalar por alguma situação. Né? Seja financeira, é muito difícil. Eu sempre me seguro, eu sempre consegui me manter muito, muito tranquilo. E nessa época, quando passou 30 dias, aí eu entrei em desespero. Eu comecei a duvidar da minha capacidade. Porque nada acontecia. Eu não conseguia pagar um aluguel, eu não conseguia pagar uma energia, eu não conseguia nada. Assim, chegou ao ponto de eu usar o carro e eu não ter dinheiro para colocar combustível para levar minha filha na escola. Então chegou a esse nível, né? Depois de quase 60 dias. E aí eu cheguei num ponto, um dia, fui buscar minha filha na escola, nesse período, no balé, e a gente tinha um costume eu pegava ela no balé e passava para comer, ela comia espetinho. E nesse dia eu peguei ela virou para mim e falou, papai, nós vamos no espetinho? Eu falei, filha, nós não vamos hoje. Não tem como. Ela começou a chorar no carro. Porque eu não tinha R$1 no bolso. Nem conta, nem cartão, nada. Não tinha da onde tirar. E aí aquele momento foi o meu momento de chão. Assim, foi o meu momento que eu cheguei em casa e assim, eu expliquei para ela dentro do carro por que a gente não poderia naquele momento comprar um espetinho para ela. Cheguei em casa, tranquila, ela dormiu. Na hora que ela dormiu foi a hora que eu caí, comecei a chorar. E aí falei, eu não tô dando conta de como homem pra gente é muito difícil, né? Eu não tô dando conta de sustentar a minha casa, né? Eu não tô dando conta de manter a minha casa. Eu não tô dando conta de comprar um espetinho. Para um pai de família isso é muito pesado, né? Demais. Então, assim, aquele momento foi o momento que me levou lá embaixo. Foi um momento extremo, né? No extremo, porque
eu não tinha isso. Só que assim, a todo momento nesse período, era engraçado. Nós não passamos fome, porque Deus sempre supriu, né? Eu não tive a energia cortada, porque chegou no dia de pagar a energia, surgia alguma coisa, eu fazia e eu pagava a energia, não sobrava pra nada, eu pagava a energia, né? E eu lembro até um dia que eu tava indo pra igreja orar com o pastor, eu fui pro carro, falei tchau ao pastor, fui pro carro, ele falou, pera um pouquinho. Aí ele foi lá dentro, pegou uma cesta básica e falou assim, cara, não se envergonhe o que eu vou fazer agora. Ele falou, não se envergonhe, leva essa cesta, enche o teu celeiro, que Deus vai te abençoar. Uau. Ele falou, mas não se envergonhe por isso. E aí esse momento foi, assim, eu peguei aquela cesta, levei para casa e realmente não me envergonhei, nada, levei para casa aquilo lá, colocamos em casa. E Deus veio suprindo. E você pensava assim, em voltar para trás? Porque assim, a todo momento. O que a gente percebe, assim, como seu amigo e vendo todo o contexto familiar, a família de vocês vem com uma frequência boa para cá. Então, a aparência que nos passa é que vocês são uma família unida, né? Sim, tanto a da Beth quanto a sua, dos dois lados. Então, assim, dá uma... a nossa família de base acaba nos dando uma segurança, um conforto grande, né? E vocês estavam a 2.000 quilômetros. Exato, não, é que casa, a gente até comentava assim, a gente já tinha passado por situações parecidas, mas nunca nos afetou porque a gente sempre estava próximo das nossas famílias. Então, assim, o pouco que às vezes a gente passou, eles supriam. E às vezes que a gente passou também, eu não tinha Alice. Era só eu e ela, né? Só eu e a Beth, não tinha mais ninguém. Então, assim, era diferente. O filho não entende, né? Não, o filho não... Ele chora querendo uma fruta, exatamente. Ele não, na cabeça dele não tem vai que entender. ter aquilo. Então, assim, foi um momento, assim, extremamente crítico, assim. E foi um momento que eu duvidava da minha capacidade. Eu duvidava o porquê que eu estava aqui. Né? Questionava, né? Eu questionava, cara, por quê? Eu não consigo, que eu não tô conseguindo colocar comida dentro de casa. Cara, o que tá acontecendo? Né? Então, que homem que eu sou? Né? Que homem que eu sou? Porque realmente eu não consigo. E nesse momento, por incrível que pareça, às vezes que nós passamos alguma coisa dentro de casa, eu sempre fui o cara que segurei a barra, que nunca me abalou. E a Elizabeth sempre foi a que todo momento que a gente teve alguma coisa, ela desabava. E nesse período todo, ela foi a que ficou firme. Ela que me apoiava, ela que trazia a palavra muitas vezes, né, pro meu coração, para me acalmar, né? Nesse dia que a Alice me pediu, que eu desabei, ela falou, não fica assim, a Alice vai aprender. Isso ela vai ensinar algo para ela, né? Isso ela vai aprender com a situação. Então, naquele momento, assim, ela que segurou toda a barra. A importância também, né, Danilo, de ser bem casado. A importância de ser bem casado, sim. Uma companheira do seu lado, ou um companheiro que entenda as estações e que te apoie nisso, né? Exatamente, porque assim, Rafa... Porque muitas vezes casamentos são desfeitos justamente por conta disso. Não, assim, se você pegar hoje, 90% dos casamentos são desfeitos nesse ápice. Pelo financeiro. Pelo financeiro. E o financeiro, assim, aí sim, a gente pode falar, o diabo usa as famílias na questão financeira, para acabar com famílias, né? Então, assim, nesse momento, foi incrível, porque se não fosse por ela, eu teria desabado, cara. Eu teria, sei lá, pegado o rumo, saído andando numa estrada, como diz meu sogro, né? Colocaria uma mochilinha nas costas e ia andando na estrada, né? Forrest Gump, né? Mas foi nesse momento que realmente, assim, ela teve capacidade, Deus deu uma sabedoria para ela absurda, assim, de conseguir me manter no caminho, né? E a todo momento, assim, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa, né? Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. E aí, nesse período, eu recebi eu fiz uma ligação para um colega, um amigo do Rio de Janeiro. Falei, cara, eu tô vivendo isso. Ele é carioca, sai carioca meio rasgado, né? Eu comecei a contar para ele, ele virou para mim e falou assim... Tu tá lascado, né? Falei, tô lascado, cara. Se ele é carioca, ele falou outra palavra. Não vou falar outra, não. Deixa quieto. Aí eu falei, tô lascado, né? Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, volta pra São Paulo. Olha. Eu falei, vou fazer o quê em São Paulo? Ele falou, não, volta pra lá, você vai abrir a filial da empresa lá, você cuida. Eu falei, cara, eu não tenho condição de voltar pra São Paulo. Ele falou, não tô perguntando se você tem condição.
tô falando que você vai voltar para São Paulo. Eu me viro. Eu vou arrumar para você ir. Falei, cara, bacana a proposta, top, mas eu vou falar com a minha esposa. Aí é outra coisa que o Espírito Santo virou. Por quê? Eu sempre fui um caminhãozão, né? Eu falo. Vai na frente. Eu vou na frente e saio quebrando tudo e vambora. Aí depois eu avisava ela, ó, nós vamos fazer, né? E aí eu falei, não, agora... já tá feito. Volta, vira a chave, né? Falei, ó, vou falar com a minha esposa. E geralmente a gente aprende isso só depois de quebrar a cara algumas vezes, exatamente. De primeira não vai não, né? Não vai não. Eu fui criado também uma questão... Meu pai, assim, sempre muito empreendedor, muito, eu vou fazer. Então, assim, também vim pro casamento com muito isso. Eu chegava, fazia, esquematizava tudo e chegava pra Lorma e falava assim, ó, a gente vai fazer isso, isso e isso. Né? E a Lorma também, sempre muito, né, enérgica. Falava, como assim? E realmente, assim, depois de muito quebrar a cara, aí eu aprendi. Exato. Hoje, às vezes, eu tô numa reunião de negócio e eu falo, só um minutinho. Dá uma ligação aqui rapidinho. Ligar pra patroa. Quem sabe a história já sabe que eu aprendi a duras custas. Sim. Mas quem não sabe fala, o Amélio, né? Mas eu acho que isso é importante, porque o casal é a maior sociedade. Vocês dividem tudo. E aí, muitas vezes, isso acontece muito. Tanto existem homens que são assim, mulheres que são assim, mas com o tempo e pela obra do Espírito Santo a gente aprende muito isso. Um casal se complementa. O homem, apesar dele ser, né, aquela figura que geralmente é mais forte, mais resiliente em alguns aspectos, Deus não fez ele para ser soberano dentro do casamento. Né? Não fez ele para ser um mito dentro do casamento. Ele fez o homem para compartilhar as decisões, para compartilhar os próximos passos com a esposa. E isso é de Deus. Mas nós muitas vezes demoramos muito tempo para entender, né, Daniel? Bastante. Demora. É o que eu falo, eu demorei quase 8 anos para cair ficha de coisas que tava na cara. Sim, isso é bom para geralmente os pais de família, os meninos novos aí, essa galera nova que está engajando para empreender, às vezes não tem ainda essa chave virada dentro da mente e aí pensa, não, eu vou enfrentar, vou fazer de tudo. E eu vi, né, hoje um grande empresário, né, na região, né, também fora. E aí ouvir isso, acho que realmente quebra esse tabu, porque isso acaba que a gente vai pegando da criação e levando para nossa família. Então, isso é um tabu mesmo no meio do empreendedorismo, né, desses homens que querem realmente dar um up aí na sua vida e achar que tem que fazer sozinho, sem o auxílio da esposa, né, da família. Cara, eu achei importantíssimo você ter falado isso. Rapaz, tomara que minha namorada não escuta esse podcast. Tomara que ela esteja assistindo. Mas assim... Líbia, clica aqui, comenta aqui. Mas assim, hoje é uma história muito bonita de superação, sabe? Mas como que lá na hora... Tu não chegou a culpar Deus, cara, porque assim, tu disse que o próprio Espírito Santo te incomodou a sair de um serviço que trazia mantimento pra dentro da sua casa e do dia pra noite tu não tinha comida pra dar pra tua filha. Cara, aí olha só que engraçado. Sabe quantas vezes na vida eu fiquei sem emprego? Nunca. Aí você imagina, né? Eu abri mão de algo, o que na minha cabeça funcionava. Eu não vou ficar muito tempo parado. Eu vou sair dali, né? Logo depois eu arrumo alguma coisa, porque essa era a minha confiança, né? Eu sempre fui assim. Eu nunca fiquei. Agora, ficar 60 dias... Parado? Não tem como. Acho que você pensava também muito assim, a minha área é muito em alta, é impossível. Sim, não. Meu currículo é bom. Não, e realmente, Rafa, assim, se na época eu falar assim, aconteceu, 15 dias depois eu falar, vou voltar para São Paulo, eu tava empregado. Eu não tinha um porquê ficar passando, né? Só que, ao momento que eu me coloquei à disposição de falar que, Senhor, de hoje em diante é você, é o Senhor que guia a minha vida, não sou mais eu. Porque se fosse para eu tomar a decisão, era muito simples, eu teria tomado a decisão de voltar naquele momento para São Paulo. Aceitar a ligação, né, e voltar. O cara
Promete tudo, pode ir. Sim, eu não tinha só ele, eu tenho uma rede de relacionamento muito grande. É o que eu falava, se eu fizesse, sei lá, 4, 5 ligações pra fora, eu conseguiria voltar. E o que te fez permanecer? Porque um dia a gente conversando, quando começou, tudo aconteceu. A gente tava em casa, a Beth e a pastora Thierry foi pra casa. A gente começou a conversar, vai, tomando um café e tal. A pastora Thierry virou pra gente e falou assim, aonde está teu coração? Hoje. Eu falei, hoje meu coração está em Palmas. Não está em São Paulo. Por mais que voltaria para São Paulo sem problema. Não é um lugar que eu amo, mas eu voltaria. Sim. Né? E aí, quando ela fez a mesma pergunta para Elizabeth, a resposta dela foi a mesma. Por quê? Porque foi em Palmas aonde realmente a gente trabalhou como família. Foi onde a gente realmente fortaleceu a família nossa, né? Porque por mais que lá a gente estava casado com a Alice, tinha a nossa casa e tudo mais, a gente tinha os nossos familiares em volta. Sim. Né? Então, momento quando tinha alguma crise, alguma coisa, a gente tinha para onde fugir. Né? Então, a gente tinha para onde correr. Então, aqui era só a gente amadureceu muito nisso. Né? E é onde também o Espírito Santo começou a me acordar em muita coisa. Né, em questão de família mesmo, que realmente começou a me incomodar. Então, eu ficar foi realmente, naquele momento de verdade, confiar. Porque, assim, eu tinha outras possibilidades, eu tinha outras formas, mas se eu tomasse a decisão de fazer outra forma, eu voltaria no Danilo anterior. Você já estava vendo que você estava agindo diferente porque o Espírito Santo já estava já estava incomodando, algo em estava você movendo. na sua casa. Então, foi uma viradinha de chave esse momento. Mas, assim, não é querendo fazer o papel de advogado do diabo, não, mas já fazendo um pouco. A gente sabe que o coração do homem, ele é enganoso. Então, assim, o que te levou a discernir que aquilo era o Espírito Santo realmente te dizendo o que era pra você fazer e que aquilo não era consequência de um desejo do seu coração, você tá passando prova por estar fora da vocação que Deus tinha pra sua vida? Cara, é assim, ó, é muito simples. Como distinguir o que é meu e o que é de Deus? A pessoa que ela tá aqui parada, eu tô sofrendo porque isso aqui é coisa da minha cabeça, ou eu tô sofrendo porque isso é um tempo de Deus pra minha vida? Vamos lá. Tudo acho que começou antes, né? Então começou no momento que minha mãe estava aqui, na semana que foi difícil, que eu já não consegui viajar, eu não queria viajar naquele momento, já foi algo assim surpreendente, porque eu não conseguia ouvir antigamente. Então, naquele momento, até eu falei, na época, eu falei, algo está acontecendo. Então vem cá, se toda a minha vida, em 8 anos, algo desse tipo não aconteceu, como que eu vou duvidar? Como que eu vou olhar para aquilo ali e falar assim, não é o Espírito Santo falando comigo? Não tem como. Porque não era de você, não era uma vontade sua, né? Assim, não era, se eu fosse falar, se eu fosse, igual você falou, passar pela situação, eu não queria passar. Lógico, ninguém quer passar. Se você tem outras possibilidades, por que você vai passar? Pela mais difícil, né? Você entendeu? Mas vem cá. Se meu coração ele tá aqui e não tá lá, por que eu vou voltar lá? Começa por aí. E o da sua esposa. E o da minha esposa. E aí tudo vai convergendo. Então, assim, o dela tá aqui. O meu tá aqui. Aqui que a gente formou família. Né? Quando nós somos casados com uma pessoa que ouve a Deus também, complementando a resposta do Danilo, trazendo, porque eu sei que ele vai concordar. Uma das coisas que a gente faz muito, se você é casado, bem casado, com uma pessoa que ouve a Deus, algo aparece na sua vida, e isso isso é bíblico. Você pedir resposta de Deus através da percepção do seu cônjuge. Sim. Então, assim, Deus, isso aqui pode ser meu. Isso acontece o tempo inteiro. Então, quer saber, Deus, se for da minha cabeça, a Lorma vai falar que eu tô doido. Se não for, algo vai virar uma chave no coração dela. E eu creio que essa é uma das respostas. Às vezes a gente espera muito, né, que a resposta de Deus venha num letreiro luminoso. Sim. Sabe? Que Deus escreva na parede. O anjo apareça. Seria muito fácil. Mas uma forma de ouvir a Deus é ler os sinais. Está atento. Né? Nós temos uma visão muito mística de Deus, né? Muito de filme da Disney, sei lá. Deus não é um mago. Deus, ele
desenvolve as respostas dele através dos sinais que existem na nossa vida. Então, se você não tem mais paz, se você não tem mais o coração naquilo, isso é um sinal. Sim. Se a pessoa que caminha ao teu lado, que divide uma vida com você, também não tem paz, é um sinal. E acontece assim, direto. Né? Depois eu vou contar uma parte disso daí, que assim, hoje eu falo, se eu for fazer alguma coisa, eu conversar com a Elizabeth falar assim, eu não concordo, eu não faço. Não faço. Não vou bater a cara, não. O pessoal fala assim, o que a mulher fala em casa, vocês não fazem, vai dar errado. Dá errado, gente. Evita, não faz, já evita compartilha, a fadiga, né? gente. Evita a fadiga, não mais. Elas estão adorando, elas estão ali sentadas. no Esse sofá, episódio tem que ser sorrindo, censurado. Elas estão ali Episódio do ar, sorrindo. pelo amor de Deus. Nós estamos postergando o Dia da Mulher. Elas estão ali sentadas ali, ó. Mas isso é Mas verdade. esse Mas é bom que os novos homens aí, mulheres também que queiram empreender, que estão querendo realmente voar aí nesse negócio, né, no mundo dos negócios, ouve isso, porque isso é muito importante. Mas voltando lá para aquele momento que você, ali, né, houve uma pergunta para você e para sua esposa, onde está o seu coração? E você não teve dúvida, né, que você estava em Palmas. Nenhum. Aí o Espírito Santo foi te dando projetos, como Na é que... realidade, olha que engraçado. Nesse período, eu já estava, logo que eu saí da outra empresa, eu já estava tentando levantar uma empresa. Falei, vou começar a atender vários clientes, não vou atender um só. E aí eu já tinha várias propostas no mercado, enviado, e nada acontecia nesse período, nada. Você ligava pro pessoal, não, porque eu tenho que falar com fulano, porque eu tenho que falar com a diretoria, porque eu tenho que... Eu falei, Jesus amado, né? Aí nesse dia que tudo aconteceu, eu chorava, eu falei, eu não tô fazendo nada. Nada acontece, eu não tô fazendo nada. Não acontece. Ela olhou para mim, como você não está fazendo nada? Todo dia você liga para as pessoas que você mandou proposta. Falei, mas os 6 clientes que eu mandei, os 5 clientes que eu mandei, ninguém responde, ninguém fala nada, já tem meses. Né? Porque não era proposta que eu estava mandando há 2 meses, não, era proposta de 6 meses. E aí tudo aquilo ali vinha à tona, né? E nada acontecia, e eu sempre, ela, firme, né? Sim. Vamos aguardar em Deus. A espera, né? A espera. Esse momento. Como ser humano, o homem é difícil a espera. Né? A gente quer resolver... Eu queria voltar ao Danilo antigo e resolver com a minha mão. Uhum. Eu vou resolver de um jeito ou de outro. Né? E aquele momento, ela também firme nisso. Vamos aguardar. Né? Quando Deus coloca a gente no banco de reserva. Coloca. Deus, deixa eu entrar, deixa eu resolver. Não, você não vai não, fica aí. Se eu entrar, eu faço melhor. É isso, é mais ou menos isso. Aí nesse momento, olha que engraçado, eu falei pra ela, né, o pessoal do cara me fez a proposta, fui conversar com ela. Ela virou pra mim e falou, isso foi numa sexta-feira. Ela virou, já tava com 60 dias ou mais. Um pouco mais de 60 dias. Ela virou pra mim e falou assim, vamos orar? Eu falei, na minha cabeça, né, homem mortal, carne, orar? A gente tá passando uma situação, eu não tenho dinheiro, como eu vou orar? Eu tenho que aceitar e ir embora, né? Pensando comigo, né? Ainda mais, eu falei que eu ouvia minha mulher e falei que eu ia falar com ela antes e não ia tomar decisão. Então vamos orar. Ou seja, meu Deus, eu já tive que pedir opinião pra minha mulher, agora até pra Deus. Até pra Deus, né? Então vamos orar. E aí, nisso nós começamos a orar. Isso foi numa sexta-feira à noite. Aí passou segunda, passou sábado, passou domingo, segunda-feira. E o cara falou assim, só que você me dá a resposta rápido. Eu falei, rapaz... Eu vou orar e daqui vou Deus orar. responde. Como que eu vou orar? Eu vou falar... Eu falei, cara, tá, então tá bom, vamos orar. Deus, o senhor tem 12 horas. Você até tem 2 horas pra me responder. 12 horas, senhor, é o seguinte, eu tô indo no senhor, abençoa, viu? Exatamente. Aí Pergunta não, abençoa. O senhor abençoa que eu te... Aí na segunda-feira foi uma loucura, né? Porque nada acontecia e eu na minha cabeça, eu vou ligar pra esse cara, eu vou aceitar a proposta e voltar pra São Paulo e aí tudo já... Mas tá, vamos esperar mais um dia porque né, nós vamos orar. Nós estamos orando e vamos esperar mais um dia. Terça-feira, 9 horas da manhã, eu recebo uma ligação. Um cliente lá de Curitiba, confirmando um contrato que era o valor que eu tinha de salário na empresa. Eu falei, é nada. Não acredito, tá de sacanagem isso. Aí eu chamei, falei, amor, vem cá. Ela que foi. Você acredita que aquele cliente ligou e o contrato é o valor do que eu ganhava lá? Ela, Olha só Deus respondendo. olha a resposta de Deus aí.
Falei, meu Uau. Deus do céu. Falei, tá bom. Era umas 11 horas, 11 e pouquinho, recebi outra ligação. No mesmo dia? No mesmo dia. Sério? Calma. Foi um dia. Eram umas 11 horas, recebi outra ligação de um cliente que a gente estava trabalhando também. Eu estava no pé dele uns 3 meses. Danilo, conversei com a fulana, com a diretora, e o contrato está confirmado. Falei, é nada. Falei, Jesus. Falei, amor, confirmou outro contrato. Falei, tá bom. Aí passou, almoçamos, eu meio assim, né? Não tava acreditando ainda não. Falei, cara, à tarde, recebi mais 3 ligações. Falei, não, velho, não, tá errado. Como assim? No mesmo dia, 5 contratos que eu tava 6 meses precisando. 5 contratos. Em um dia. Como? Não sei. Sobrenatural de Sobrenatural de Deus. Nesse momento foi o momento que Deus realmente confirmou. E aí dali por diante tudo começou. Né? Foi dali que nasceu a ID Corp, né? Foi dali que surgiu o Ivan na minha vida, que é meu sócio. E aí a ID Corp, na realidade esses contratos surgiu porque eu tinha 2 amigos que estavam comigo e eles saíram e eu fiquei sozinho. Eu falei, cara, como que eu vou fazer? Eu era técnico, comercial e financeiro, eu ia fazer tudo, né? Aí eu chamei o Ivan, que aí até a Beth na época lembrou, falou, chama o Ivan, por que você não conversa? Aí eu fui conversar com ele, falei, bro, seguinte, eu tenho aqui uns contratos já, tal, tenho uma carteira, a empresa tá, com isso aqui já monta a empresa. Ele falou, cara, só uma coisa, até a gente pode caminhar junto, desde que a empresa seja consagrada para o Senhor. Uau. Tudo que acontecer, tudo que a gente gerar, o que a gente puder ofertar, o que a gente puder fazer, vai ser sempre consagrado ao Senhor. Falei, cara, é esse? Onde eu assino? Então, isso daí tá certo. Essa é a cláusula? Essa é a cláusula, né? Então aí tá certo. Então daí que surgiu a ID Corp, né? Então daí que tudo começou a acontecer. E vocês começaram com esses contratos. Hoje vocês têm quantos, mais ou menos? Ih, rapaz, é um episódio todinho só pra isso aí. Hoje assim, hoje o que acontece? A gente... São outras empresas, Nós temos né? outras empresas. Outras empresas, né? Então a ID Corp em si, hoje nós atendemos 30 clientes no Brasil. Né? Então, tanto entre Tocantins, Pará, Maranhão, né? Piauí. Então a gente tem cliente hoje espalhado pra gente em todos os estados. 6 meses mais, né, do que lá no começo. 6 meses mais do que lá no começo. E isso era que ano? Isso foi em 2000 e... é legal. Nós começamos a empresa em 2019, outubro de 2019. Onde começou a pandemia? 2020. Falei, lascou. Falei, como vai dar meleca? Falei, lascou. Pandemia. Aí eu aluguei uma sala em fevereiro. Começou a pandemia. Eu falei, não dá nem pra reformar a sala, não dá pra arrumar a sala, não dá pra mudar. Eu tava num cowork, fui convidado a me retirar do cowork, porque a gente tava em 4 pessoas convidadas a me ser retirado do cowork. Eu falei, eu preciso mudar, não tenho o que fazer. E agora os clientes vão cancelar o contrato. Pandemia. Todo mundo agora com medo. Eu acredito que isso foi um ponto muito crítico para todo empresário. Todo né? mundo. E aí a mão de Deus foi top. Deus veio e falou, não, é agora. É onde mais crescemos. É onde nós crescemos. Então, assim, nós saímos em 6 meses de 3 pessoas, né? O Mikael foi o primeiro funcionário nosso. Ele fala. Vocês conhecem. O Mikael, na verdade, eu falo, ele é meu funcionário desde antes de existir a empresa, né? Porque ele trabalhava comigo antes, já antes de ter a empresa. E aí foi um momento que nós saímos, tipo, de 3 para 15 pessoas em 6 meses. Então ali foi onde realmente a coisa começou a tomar forma, né? Deus foi abençoando, entrando no cliente. Para vocês terem noção, desde 2020, né? Que a gente, em 2019, nós abrimos uma empresa, nós perdemos até hoje um cliente. E a gente, todo cliente que entra lá, a gente fala que só entra porque o Espírito Santo mandou para lá. E Deus está abençoando a vida deles lá. Então, isso acontece desde os nossos clientes aos nossos colaboradores. E a gente fala, hoje o colaborador fica lá porque realmente o Espírito Santo quer que ele fique lá. Né? Se ele vai ficar lá é porque ali nós vamos poder, né, levar algo bom para a vida dele. Né? Nós vamos poder mostrar para ele que ali dentro, né, é o Espírito Santo que guia, é o Espírito mais que Santo uma empresa, que leva né? tudo, é mais que uma empresa. E você também tem empregado muitas pessoas, né, Danilo? Assim, irmãos em Cristo, pessoas que passam por momentos difíceis também. Sim. Eu conheço. E pessoas que também passaram por momentos difíceis e você tem empregado. Sim. Não, até na empresa, assim, é o que o pessoal fala assim, porque o pessoal entra na empresa e fala assim, mas vocês só contratam a gente crente? Eu falei, não, contrato não. Né?
Micael se converteu. Antônio se converteu. Não era crente, eles entraram lá, mas não era crente. Agora é, né? Mas não era. Então, assim, cara, entrou lá dentro, a gente sabe que Deus vai falar, né? Teve pessoas que entrou lá dentro e estavam afastadas do Senhor. E ali ela se aproximou. Então, assim, não é uma empresa só. Não é somente uma empresa. Não é isso que a gente pediu para Deus. Nós pedimos um local onde a gente pudesse abençoar vidas. Sim. Então, o propósito nosso da empresa é abençoar vidas. Seja a gente ofertando na vida de alguém, seja a gente empregando pessoas ali dentro. Então, sempre vai ser isso. E inspirando também, né? Sim. Hoje você vem aqui e conta uma história dessa, inspira muitas pessoas também, que tem esse sonho de empreender e que muitas vezes se acha totalmente, passa por momentos que se acham totalmente improváveis de que isso aconteça. Inclusive, sediaram a igreja, né? Por um momento difícil da igreja, onde ela acabou perdendo o prédio onde nós alugávamos e ficamos lá até construir. Então, isso é uma coisa que realmente vocês têm servido. E eu acho que o que mais ensina toda essa história, né? Nós temos aquela visão que eu preciso ser um homem, um empresário aqui na minha empresa e ser um cristão lá dentro das quatro paredes da igreja. Na verdade, a Bíblia fala em Romanos 8 que a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Não é uma manifestação subindo num púlpito, cantando uma música gospel ou simplesmente pregando a palavra. É você se manifestar onde Deus te colocou. A criação espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Isso no meio empresarial, isso no meio universitário, nas escolas, nas academias. A criação aguarda que esses filhos de Deus se manifestem não com um discurso religioso simplesmente, mas com um discurso de vida. Sim. E essa história nos inspira muito, Danilo. Eu queria ler um versículo que me remete bastante a isso. Só enquanto o senhor prepara o versículo aí rapidão, porque na época que a igreja estava lá era o menor tempo de latência para o Espírito Santo agir na vida das pessoas. Era rápido, né? Era rápido. Que piada nerd, né? Porque eu tô Mas só antes da gente encerrar para considerações finais. Eu sei que isso é tema para um podcast inteiro, mas é algo bem válido. O pessoal que está empreendendo, que está pensando em expandir. Uma única dica que tu daria para a pessoa quando ela vai procurar um sócio, que ela sabe que a empresa dela é diferente porque ela tem valores de uma vida cristã que ela carrega dentro daquela empresa, ela não quer perder essa essência e ela está procurando um sócio para ela. O que você viu no seu que você fala, cara, isso vale a pena, você tem um sócio seu? Cara, eu acho que primeira questão, acho que assim, você vê de cara a vida da pessoa. Né? Acho que a família do Ivan, eu falo que é uma família linda. Assim, a forma como eles vivem, a forma como ele trata, né, a família dele, né? E até ele prioriza demais, assim. O Ivan ele prioriza a família dele, né? E eu acho que hoje, se você buscar alguém, você tem que buscar alguém que vai compartilhar aquilo que você quer viver. Os mesmos valores. Os mesmos valores. Então, assim, não adianta eu arrumar um sócio que o cara gosta de fazer badalação em bar. Não vai adiantar. Né? Não é isso que eu vivo. Não é isso que eu estou buscando viver. Então, quando a gente busca um sócio, eu acho que é literalmente analisar isso. A vida da pessoa, né? Os aquilo frutos que ela... dela, né? Exato. O coração. Porque o coração dela, exatamente. Eu já convivi um pouquinho com... Deu pra... Né? Um dia até... Quem não sabe, eu já fui, né? Fui numa entrevista de emprego com o Danilo. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Ivan e o Danilo, assim, nesse dia. E uma coisa que desde esse dia até hoje, né? Olhando pra vocês, vendo a IDX, assim, crescendo... Né? Tenho vários amigos que trabalham lá. Hoje, olhando por essa ótica, eu vejo que vocês são dois sócios, né? Ali, dois amigos que têm o mesmo coração e que buscam pela mesma coisa. Então, é isso que Deus faz, né? Ele alinha corações. Sim. É óbvio que vocês estão crescendo, têm uma empresa, são empresários, mas o coração de vocês
desejam a mesma coisa. Exato. Que é abençoar vidas, que é propagar o nome dele, que é fazer ele conhecido, que é ter pessoas que cada vez mais conheçam a glória dele. Então, isso aí é uma chave muito grande, né? Pra quem Sim. quer, né, E realmente... não acha que arrumar sócio não ter Problema confusão, não, porque tem, vai né? ter, vai ter problema, vai ter quebra-pau. discussão, quebra-pau. Mas assim... É o famoso casamento sem amor. Exatamente. Mas a gente sabe por que nós estamos ali, né? A gente sabe Isso, o a porquê convicção que vocês têm, nós né? nos unimos ali, né? Isso é incrível. Então isso acaba fortalecendo, né? Em toda dificuldade, todo problema. Não adianta falar que a empresa não tem problema, cara, não existe isso. Você tem empresa, quando você abre uma empresa, eu acho que o final de dia dela tinha que ser problema, né? Porque realmente assim, vai ter problema. Vai acontecer, vai ter discussão, vai ter Nome situação. fantasia, é o nome da empresa. É o nome da Razão empresa. social, problema. Exatamente. Porque assim, é difícil, né? Igual hoje nós temos 7 empresas, né? Então, cada uma no segmento, temos sócios diferentes hoje no meio, né? Só que a nossa essência, o que a gente criou, a forma como a gente lida nas situações, a gente sempre mantém a mesma coisa, né? Então, respondendo a tua pergunta, cara, olha a vida da pessoa. Verifique se é da forma que ela vive, se aquilo reflete em você, né? Se aquilo for refletir, cara, top. Segue em frente. Sabendo que você vai ter dificuldades, mas vai passar. Se os valores coincidirem, é muito mais fácil Sim. você transpor essas dificuldades, essas diferenças. Exatamente. Né? Exatamente. Lá em Salmo 128 diz assim, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Talvez, como eu disse anteriormente, você que nos assiste, viveu sobre uma cultura de que você precisa ser um cara forte, destemido, e que precisa guardar o cristianismo na sua gaveta para desempenhar suas atividades laborais, o seu trabalho, o seu empresariado. E, na verdade, a Bíblia nos ensina que o homem que teme o Senhor, Salmo 1 fala, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é abençoado, ainda que passe por momentos difíceis, ainda que passe por vales, ainda que passe por dificuldades, nós somos abençoados e existe uma promessa que nós comeremos do fruto do nosso trabalho. Nós seremos abençoados e a nossa família vai ser abençoada. Então eu queria orar por você que tem um sonho de empreender, que tem um sonho de crescer e que se vê tão pequeno diante dos desafios, do cenário atual político, né? Muitas vezes nós somos tão corrompidos por uma onda de pessimismo como nós temos passado no Brasil com um cenário político e econômico tão difícil. Mas Deus tem uma mensagem de paz. A Bíblia fala assim, que o homem que teme ao Senhor frutificaria em Salmo 1. Então, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é fiel, justo e sabemos, Senhor, que o Senhor traz graça àquele que confia no Senhor. Oramos, Pai, por cada pessoa que assiste esse podcast. Pedimos, Deus, que o Senhor gere empreendedores, cristãos, pessoas, Senhor, que dependem do Senhor, que se qualificam, que procuram também, Senhor, crescer intelectualmente nas suas capacidades, mas que não colocam a sua confiança nisso. Que colocam a confiança no Senhor, nas suas promessas, em tudo que o Senhor diz e pensa ao nosso respeito. Nós oramos e te agradecemos, te pedimos, guarda cada vida que nos assiste e os faça crescer no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Tani, muito obrigado, Pina, e suas piadas do Shelton. E obrigado, Danilão, cara. O cara com ideias brilhantes e um churrasco sensacional. Churrasco. E muito obrigado você que nos assiste. Obrigada, Fique aí, gente. toda semana nós temos. Agora vamos começar também com Hope Drops, né? Drops, Um devocional isso. também durante a semana. Muito obrigado. Deus abençoe você e até a próxima. Tchau, galera. Compartilha. Até a próxima.